Olá pessoal, então vamos continuar com o nosso trabalho sobre teorias da ontologia, né? Dando tese e a metafísica, né? Com a palavra de Deus, né? E a Bíblia Sagrada, porque como já dissemos anteriormente, a palavra de Deus não é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a Escritura Sagrada, né? Então vamos levar aqui para a Bíblia Sagrada um texto muito interessante, a qual também nós podemos dar tese entre a metafísica e a ontologia, né? Dando descrição à fé. E no livro de Hebreus está no Novo Testamento, Hebreus, versículo 11, capítulo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então, vamos dar teoria ao aparelho psíquico, né? Que, como diz aí Freud e outros psicanalistas, né? Que se divide em três instâncias, né? Consciente e pré-consciente e consciente, né? Mas não foi Freud que descobriu ou que publicou essa teoria, né? Essa teoria, ela vem desde dos tempos mais remotos, mais antigos, né? Como na época de Platão, Aristóteles, Sócrates, né? E o Senhor Jesus Cristo, que foi o maior teórico sobre a ontologia descritiva, né? Quando ele diz, né? Deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, né? E carne nem sangue herdará o reino dos céus. Então, logicamente, ele está falando do espírito da criança. Porque, como já dissemos anteriormente, uma criança ela nunca é eu, ela é mim, né? Então, quando nós levamos uma criancinha ao pré-consciente, quando se manifesta o seu estado subjetivo, o seu estado ontológico, o seu estado de espírito, aquela criança é um mimim, né? E esse mimim é que o Senhor Jesus Cristo fala sobre o órfão, né? E na nossa ontologia, ou seja, na nossa aquisição espiritual, aquilo que nós temos no nosso inconsciente, é o esposo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? O alvo, o inocente e o mimim, né? Por isso que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que a verdadeira religião, ela é visitar o órfão, que é o mimim, e a viúva, que é as filhas de Jerusalém Celestial, ou a esposa, né? Porque naquele momento em que aquele homem ele aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, né? E aceitar o Senhor Jesus não é simplesmente aceitar em uma palavra, mas aceitá-lo em espírito, para que ele possa constituir em teu próprio ser, no inconsciente coletivo, um estado ontológico, um estado espiritual familiar cristão, como está no livro
Como o Senhor Jesus Cristo diz no livro de Mateus ou Lucas 17:20, que aquele que perder pai e mãe e irmão por causa de mim e das minhas palavras receberá 100 vezes tanto ainda nesse tempo, em pai, irmão, irmã, em filhos e em campos, com tribulação e perseguição, e depois disso a vida eterna, né? Então, essa família ontológica interior, né? Quando o homem ele abandona o pecado, abandona a orgia, a prostituição, esse inocente, o alvo, o tesouro, o Senhor Jesus, né? Sem o sangue dele ainda, porque o sangue do Senhor é os dados do Espírito Santo, porque o sangue é a vida. Ele é tirado no chiqueiro de porco, e ele é lavado, e é remido, e é restaurado, e é dado à esposa, né? E a esposa que gera filhos nos braços, esses filhos são ofertados ao Senhor Jesus Cristo, a síntese que é o Senhor do conselho, o Senhor da misericórdia, o Senhor Jesus da paz, o Senhor Jesus da sabedoria, o Senhor Jesus do Espírito Santo, né? Que é o que atua na casa no ente, do homem, no ser aí no homem, é o Senhor Jesus Cristo do Espírito Santo, né? E por isso que diz o Senhor, o homem não pode errar, porque senão ele dá aos porcos as coisas santas, e diz o Senhor, não dê aos cães as coisas santas, e nem deitais os porcos as vossas pérolas, para que não as pises com os pés, voltando vos despedace, né? Então, o homem, ele tem que aguardar esse estado de inteira inteligibilidade de fé, abandonando tudo aquilo que não pertence ao Senhor, porque este ser, este corpo, ele é doado ao Senhor, como diz a Bíblia, semeia-se o corpo animal, ressuscita-se o corpo espiritual, como diz no livro de aos Coríntios, versículo 15, 45, né? Se há corpos terrestres, há também corpos celestes, mas uma é a imagem do terrestre, outra é a imagem do celeste. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. E nessa família interior, ela vai crescendo, a esposa vai gerando, e muitos filhos vão recebendo aí os dados do Espírito Santo do Senhor, né? Os alvinhos, as alvinhas, as eterninhas, né? As alminhas, que é as principais soldados, que luta contra o Lucifer para nos proteger, para nos livrar do mal, né? Ela fica o tempo todo em comunhão com o Senhor, em contato com o Senhor e conosco, para que o inimigo não te destrua, porque a Bíblia diz que Satanás, ele não vem senão para matar, roubar e para destruir, né? E nessa maravilhosidade, se caso você for apanhado subitamente pela morte do ser, do corpo aí no homem, como diz a Bíblia Sagrada, se a casa terrestre desse tabernáculo que é o nosso corpo, ela se desfizer, temos no Senhor um edifício não feito por mão e eterno nos céus. Que maravilha que é! A Bíblia diz que quão precioso é para o Senhor a morte de um justo, não é verdade? E só assim podemos ser os juízes do Senhor, só assim podemos ser o seu dispenseiro, como diz a Bíblia Sagrada, que pus eu como um sábio arquiteto e outro edifica, né? A posição que o Senhor colocou no homem foi a posição de porteiro, de vigilante, né? Que fica vigiando na porta da entrada da cidade, que é o nosso corpo.
E diz mais o Senhor: se quiseres ver os filhos da glória de Deus, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O monte é o nosso corpo. E nem se acende uma candeia e coloca ela debaixo da cama, mas no velador, e ilumina todos os que estão na casa. Não é verdade? Que maravilha, meus irmãos. É servir a Deus. Não adianta nada o homem se gloriar com os poucos dias que temos aqui nessa terra, porque a nossa vida ela é incerta. Amanhã poderemos não estar mais aqui, né? E o que nós apresentaremos ao Senhor? Apresentaremos ao Senhor aquilo que nós tivermos cultivado aqui ainda em vida, porque depois da morte não adianta fazer mais nada, porque está escrito que está ordenado ao homem que morresse, e depois da morte segue-se o juízo. No entanto, é dessa maneira que funciona, meus amados irmãos. Disso falaremos daqui a pouco. Fique ligado. Tchau, tchau.